Olá amigos da ZN Garage, hoje eu vou mostrar para vocês esse que acaba de chegar, que é o 1600 4 portas, o Zé do Caixão, que durou do modelo 69 a 71, um carro raro, né? Menos de 25 mil unidades produzidas, com algumas atualizações feitas na época, e é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo aqui da garagem. Esse é o 1600 4 portas, aquele carro que durou muito pouco, né? Ele foi mostrado no Salão do Automóvel de 68, portanto modelo 69, durou 70 e em 71 já saiu de linha. Um sedã bastante compactos, com os cantinhos arredondados, né? E um carro com pouca produção, foram só 25 mil unidades nesses 3 anos aí de linha, né? Esse carro que tem a inspiração nos modelos mais arredondados e pequenos da Volkswagen. Ali no começo dos anos 60 a Volks diferenciava muitos modelos lá na Alemanha, surgiu a perua, surgiu o sedã pequeno. Para nós essas mudanças demoraram um pouco a acontecer, né? A Variant mesmo, o TL, eram carros ali da virada dos anos 60 para os anos 70, também tentando tirar um pouco o Fusca de cena e apostando em modelos mais novos. Esse carro, quando foi mostrado lá no Salão do Automóvel, era a grande aposta da Volkswagen, porque era realmente um projeto vindo e atualizado diretamente da Alemanha. E começaram a testar, a ver a carroceria, exatamente se aquele carro se encaixava no mercado brasileiro. Existia o DKV Belcar, que era uma marca comprada pela Volkswagen, então eles decidiram, vai ser um sedã compacto 4 portas, a gente vai trazer esse carro para o Brasil. E durante esses 3 anos ele teve basicamente assim 2 versões, né? E vou explicar logo de cara. Esse carro tem algumas modificações feitas de época. Essas modificações são tão antigas no carro que acabaram deixando ele assim mesmo. Entre essas modificações, esse carro é 69 e ele teve, depois de um tempo, os faróis atualizados. Eles eram faróis retangulares, né, um corpo único. Depois, em 70, eles trocaram para o corpo duplo. Esse carro é 69, mas depois foi trocado o farol para o estilo dos anos 70. E o para-choque é aquele para-choque reforçado, ó, com duas partes metálicas, e acaba, parece que aumentando um pouco o corpo do carro. Então ele teve essas modificações, mas as suas características mecânicas, de cor e tudo, são originais. E esse carro, que era compacto, com 4 portas, não era muito comum, o brasileiro não era fã de carros 4 portas dessa época. Ele tem tração traseira e o motor está aqui atrás. Isso aqui não é um porta-malas, é o cofre do motor. A fórmula mecânica do nosso 1600 4 portas era um motor boxer refrigerado a ar, traseiro como no Fusca, só que um motor de 1.600 cilindradas, 1.584, que era uma opção não disponível no Fusca ainda naquela época, né? Tinha vários avanços, tinha freio a disco dianteiro, por exemplo, mas era um motor ali de 50 cavalos, né? Não andava muito, era pouca coisa, e mesmo com esse espaço aqui de falso porta-malas traseiro, né? A gente vê que o motor posicionado em pé, né? Ele fica aqui sobrando nessa parte traseira do carro, que é bastante curtinha, e uma mecânica consagrada, fácil, e isso também explica o sucesso do carro só ali no segmento de quem tinha táxis, né? O 1600 4 portas fez muito bem para quem trabalhava na praça. Vale a pena lembrar também que esses clientes de praça, eles queriam sedãs pequenos 4 portas, né? Que não consumiam muito combustível, e muitos deles tinham o Belcar, né? O DKV Belcar, que saiu de linha em 68. Foi justamente o ano que esse carro entrou. O projeto desse carro aqui é muito interessante, né? Lá no início da década de 60, lá na Europa, a Volkswagen começava a diversificar muito as opções dos carros com motor refrigerado a ar. E no Brasil a gente também vivia uma fase de projetos novos, né? A Ford comprou a Willys, por exemplo, para lançar o Corcel, que era o primeiro projeto M, derivado do Renault 12. A Volkswagen tinha comprado a DKV, né, que fazia o Belcar, que era um sedã pequeno, e a perua V-Maguete. Em 68 esses carros saíram de linha. Era um momento de muita renovação no mercado brasileiro, de carros novos, de carros compactos. A indústria, apesar de nova, ela estava se renovando muito no mercado. Então, o primeiro contratempo que deu quando eles resolveram trazer o maquinário para produzir esse carro da Alemanha para o Brasil, infelizmente o navio afundou e eles perderam uma boa parte das peças que eles iam trazer para o Brasil. Isso acabou atrasando o projeto e o lançamento desse carro aqui, que foi apresentado no Salão do Automóvel
de 1968. E é uma coisa difícil da gente dizer, né? Esse carro que tem uma mecânica consagrada, era a mecânica do Fusca, que todo mundo conhecia, tinha avanços importantes como freio a disco, uma carroceria moderna para a época, pô, mas o carro não deu certo. E outra coisa para dar a pá de cal, né? Em 1971 a Volkswagen sofreu um incêndio, morreu gente, né? Foram 17 pessoas que morreram no incêndio da Volkswagen e essa foi a pá de cal e a Volkswagen disse que por isso não dava mais para produzir esse carro e acabou tirando ele de linha. Infelizmente o 1600 quatro portas teve um abort mission, né? Acabou o momento para ele, ele foi descontinuado em 1971. Vamos conferir aqui, mas antes de eu abrir a porta e mostrar para vocês, quero que vocês reparem uma coisa. Isso fala muito sobre o projeto do carro, né? Vê que as portas têm quase o mesmo tamanho, ou seja, o privilégio vai ficar com quem vai andar aqui atrás. Tá vendo? Janela, porta é quase igual. Então o projeto era para privilegiar sim o passageiro. Olha o espaço traseiro, né? Ele tinha um entre-eixos melhor ali, né, do que do Fusca, embora não fosse um carro grande. Então ele cabia os 4 até 5 passageiros, né, no total, com os bancos baixinhos, é típico da década de 60 ainda. Aqui também tem mais um acessório de época, a soleira. Essa soleira metálica é acessório de época. Esses bancos chamavam bancos com acabamento gomado. Na época ele chamava desse jeito, né? Ele tem ali um espacinho a mais para pôr objeto, para pôr uma bolsinha, né, uma sacola. E você viu o painel, apesar do carro ser baixinho, o painel é um pouco mais elevado do que os bancos, né? Aí a gente vai conhecer a parte dianteira aqui dele, ó. Ele tem vários elementos do Fusca, né? O volante, mas o painel dele era todo novo, a ergonomia também era diferente em relação ao Fusca daquela época. Vou entrar aqui, ó, mostrar para vocês. Ó, eu tenho quase 1,80, 60 mais baixo, e o painel fica um pouco mais alto do que você. A visibilidade é muito boa, né? Principalmente comparada com o Fusca. Olha o tamanho aqui do para-brisa, né? Do vidro dianteiro. Esse carro já tinha uma instrumentação um pouco melhor, né? Aqui você tem o velocímetro, gasolina, o relógio. Aqui era o botão de partida, aqui era a ignição, não era na coluna, ficava no painel. Originalmente esse carro tinha o painel do tipo jacarandá, aquele revestimento. Muita gente trocava porque achava que o revestimento era uma coisa que envelhecia muito o carro, colocava acabamentos acolchoados, isso era super comum. O volante com emblema de São Bernardo do Campo. E ó, aqui mais uma coisa que foi modificada, esses embleminhas Volkswagen, ó, com esse botão, é uma coisa meio década de 70, ó, foram trocados esses botões, mas já tem tanto tempo que isso foi feito e acabaram deixando assim mesmo. Outra modificação comum, que acho que foi na mesma época, é esse rádio aqui. O pessoal colocava muito rádio Blaupunkt, cassete, que era um rádio caro para a época, né? Aqui embaixo, ó, você vê, inclusive, é o alto-falante colocado não na porta ainda nessa época, mas colocado ali meio que pendurado, né, na parte dianteira do carro. Pedaleira, exatamente no padrão dos carros Volkswagen, né, de baixo para cima, e o porta-malas ficava lá na parte de frente, né, do carro, que era bem curioso. Aqui então você tinha um baita de um porta-malas para esse carro, cabia 2 malas grandes, aquela mala grandona da época que se usava, ou bastante sacola, bastante bolsa. Ele era um porta-malas revestido, né, com um bom acesso. Então aqui na dianteira você tinha um bom porta-malas. O step que ficava aqui na frente, né, e a plaquetinha do carro com mais informações aqui, ó, informação do chassi, o modelo do carro. Ó, ano de fabricação 69, indústria brasileira. Então aqui a gente tem bastante detalhes do carro, né? Esse emblema Volkswagen aqui em cima também é uma coisa que chegou na linha do modelo 70, ou seja, ele foi realmente atualizado para um modelo, né, de linha superior. Pena que ele tenha durado tão pouco, porque eu acho um carro para lá de interessante. Apesar desse carro aqui não ter feito o sucesso esperado, os que vieram junto nessa leva com ele fizeram sucesso. O TL teve produção também menor, né? Mas era um carro com público desejado ali, o público mais jovem curtia muito o TL, né? Um carro com a carroceria coupé bonita, e as famílias gostaram muito da opção da Variant, né? Compacta, com essa mesma mecânica, só que com espaço interno muito bom. Você tinha 2 porta-malas, como dizia a época, né?
E aqui acabou ficando uma opção que o consumidor ainda não estava muito preparado, né? Um 4 portas, que o pessoal não curtia muito, né? E um carro que acabou caindo nas graças do táxi, e aí o consumidor comum acabava olhando com os olhos, né? Porque era um carro com a linha Volkswagen nova, então era um carro que tinha tudo para agradar. Mas, por essas questões aí todas que eu falei da época, né? De contexto da época, ele acabou não fazendo sucesso. Mas é muito interessante, gostosinho de andar esse carro aqui. Câmbio, né? O câmbio curtinho, bem preciso, puxa bem, um carro leve, 50 cavalos, vai bem. Dá para você participar aí dos encontros de carro antigo, fazer uma pequena viagem, curtir, porque é um carro cheio de estilo 1600 4 portas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o 1600, ele teve esse apelido Zé do Caixão, pelas linhas mais retas o pessoal deu esse apelido, e porque o personagem Zé do Caixão estava muito em alta. Lá no Rio de Janeiro foi muito usado para táxi, em São Paulo também, mas no Rio era mais movimentado na época, muito usado para táxi. Lá deram um apelido de saboneteira, porque ele parecia, né, os cantos arredondados e quadradinho, parecia uma saboneteira que era muito comum da gente encontrar nos banheiros. Você tem história com esse carro? Deixa a opinião aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, tchau, tchau!